Buenos días, Bom good dia. morning, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião do dia de hoje. Welcome to our webinar and sean bienvenidos a esta reunión web en la que hablaremos de vacunas contra el virus sincicial respiratorio durante el embarazo. Por Falaremos favor, sobre o vírus sincicial respiratório durante a presten gravidez. atención Prestem que para atenção, por aquellos que hablan favor, español y en para algún os que momento falam requieran de espanhol e interpretación, van a precisarem de encontrar en la interpretação, barra al pie encontrarão del... na barra horizontal, na parte inferior da tela, o ícone de um globo que diz interpretação ou interpretation. Cliquem aí e selecionem um idioma. O orador está repetindo as instruções de recorrerem ao ícone de globo na parte inferior da tela, onde diz Interpretation, para selecionar o idioma da sua preferência. Para español es en el idioma que yo hablaré durante esta reunión. Para eso quiero, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes por haberse tomado el tiempo de acompañarlos y sin perder Para nos acompanharem, sem perder mais tempo, passo a palavra à doutora Suzane Serruia, que é diretora do Centro Latino-Americano de Perinatologia e da Unidade de Saúde da Mulher e Reprodutiva da OPAS. Bem-vinda, Suzane. E estamos aguardando as suas palavras de boas-vindas. Muito Buenos días obrigada, a Bremen. todas y a Bom dia todos a todas e y todos. muy bienvenidos. Acabo Muito de ver que estamos bem-vindos. Acabo mucho más de de ver 200 que somos y hoy mais de es el 200 día participantes 17 de e hoje diciembre. é dia Así 17 que de de verdad dezembro. este es Por un tema muy isso, importante este é um porque tema es muito cerca de las fiestas. importante Estamos e, todos embora comprometidos en estejamos mejorar muito la salud de próximos las das madres festas de y fim de de los recién ano, nacidos. é nossa Bienvenidos preocupação y muchas tratar da gracias a saúde das todos. mães e recém-nascidos. Nosotros sabemos Muito que el tema que obrigada. tratamos O hoy es un tema tema de urgente. hoje é um tema Más de 30 importantíssimo. millones de Mais de personas 30 milhões de tienen esa infección pessoas aguda têm y essa infecção en aguda nuestra región más e de na dos nossa millones y região medio. mais de Nosotros dois e también meio conocemos milhões. que las Nós também complicaciones son sabemos que graves. as Podemos complicações tener são graves. bronquiolitis, Podemos neumonias y ter lactantes en pneumonias, niños y es bronquiolites una de las em principales causas de la lactantes e mortalidad em de los lactentes, menores en el aliás. mundo. Las E nas infecciones mães, por as virus infecções respiratorios pelo sinciciales, vírus sincicial cuando en brotes, generan respiratório, una quando demanda em de servicios de surto, salud geram enorme. Nosotros uma demanda conocemos enorme que aos serviços de desafortunadamente saúde. no tenemos tratamientos Infelizmente, não específicos, temos pero tratamentos eso implica específicos, mas opciones isso terapéuticas implica que opções exigen cuidados, terapêuticas como que puede ser exigem oxigenación, cuidados, por exemplo, hidratación oxigenação, adecuada hidratação y e nutrição desafortunadamente por adequada. Mas, eso muchas veces infelizmente, en los por picos isso mesmo, epidémicos nos nosotros picos no damos la epidêmicos, atención nós não porque los damos a recursos del atenção sistema de salud necessária no porque pueden os sistemas cubrir de a las saúde não demandas que hay. dispõem Y ah, por eso, de desafortunadamente, en meios los para países atender a isso. de menores recursos, Infelizmente, en os los países lugares de de menores menos recursos, recursos, nos tenemos locais de menos 67% de recursos, las temos infecciones y las 67% muertes dos óbitos relacionadas a este virus. relacionados a Así este que nosotros vírus. estamos en un momento Portanto, muy nós feliz estamos num que momento podemos muito cambiar este feliz cuadro. em que Podemos podemos hacer lo que mudar este hicimos con quadro. sarampión, Podemos con fazer o que otro tipo de fizemos com viruela sarampo, y com a hacer rubéola, recomendaciones e para fazer que los países recomendações para aprueben que os la países aprovem incorporación en los a calendarios de incorporação nos vacunación de calendários de toda la región vacinação de esta de vacuna. toda a região Esta desta estrategia vacina. preventiva
Esta proteção preventiva pode ter um impacto na redução da mortalidade infantil e também de reduzir os custos de toda a natureza numa comunidade. Portanto, hoje temos a oportunidade, ao tratar do tema, de diminuir a carga do vírus. Infelizmente, atualmente, não são muitos os países que têm serviços que oferecem às gestantes esta opção. E, infelizmente, os médicos, às vezes, as equipes de saúde também não recomendam todas as vacinas que as gestantes devem tomar. Daí a importância desta reunião. Uma gestante pode tomar várias vacinas e deve fazê-lo porque a protege de riscos. Portanto, hoje temos a satisfação de compartilhar aqui a recomendação oficial da Organização Pan-Americana da Saúde. Este foi um enorme trabalho liderado por duas áreas, o Centro Latino-Americano de Perinatologia e o Centro Especial de Imunização do Ministério. Essas áreas trabalharam para fazer as recomendações que apresentaremos. Temos outros convidados que o Bremen vai apresentar, que falarão da situação epidemiológica, bem como dos novos agentes preventivos. O que desejamos é usar todos os recursos de que dispomos para evitar que tenhamos epidemias, que tenhamos bebês e mães doentes, daí a prevenção. Esta reunião é importante por outras razões também. Hoje se encerra o último dia da campanha dos 17 dias para eliminar a violência contra a mulher, por isto a cor que eu estou usando. Nós, a partir de janeiro, estaremos em Washington, numa unidade de saúde de mulheres que continuará com o mesmo trabalho do CLAP, mantendo a mesma cooperação, mas agora com uma unidade centralizada em Washington. Por isso é um prazer estar com todos aqui. Já chegamos a 300 pessoas e é quase Natal, portanto, agradeço a toda a equipe da CLAP, liderada pelo Bremen, pela Melina, a OPAS com o Francisco e o Daniel, e desejar que todos tenhamos um excelente seminário e depois felizes festas que sejam muito boas para todos e suas famílias. Muito obrigada ao Bremen, aos convidados. Com isto me despeço e passo ao Bremen. Nós aqui agradecemos a você, Suzane. Eu vou me apresentar. Meu nome é Bremen Demus, sou assessor regional da OPAS para a saúde materna. E hoje vou falar um pouco do guia. Vou falar do guia de campo para imunizações maternas e neonatais, que, por sua vez, tem um novo anexo. Gostaria de aproveitar porque um dos colegas acaba de fazer. Lawrence colocou na parte de perguntas e respostas uma pergunta. Por favor, usem esta área. Há duas estratégias: anticorpo monoclonal, e a OPAS não pode privilegiar uma sobre a outra. A decisão técnica de cada país, considerando a sua epidemiologia,
de aceitação de vacina durante a gravidez. Estamos totalmente de acordo. Aqui não impomos como Organização Pan-Americana da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, nenhuma vacina. São os países que decidem quais as vacinas que vão integrar no seu programa de vacinação, de que forma o farão. Nós apenas compartilhamos informação para que aqueles que necessitem tenham a informação mais atualizada possível. Vamos acabar vendo que neste capítulo, em que enfatizaremos as vacinas em gestantes contra o vírus sincicial respiratório, também falamos dos anticorpos monoclonais para as crianças, os bebês. Há diferenças aqui entre os anticorpos, mais do que há entre vacinas. Então, vamos passar à apresentação. Vocês devem conhecer este guia de campo sobre imunização materna e neonatal, que foi publicada pela OMS também num processo interdepartamental há bastante tempo, 2017, talvez precise de uma atualização. Nós vamos discutir isso com os colegas para os próximos anos. Aí estão os links. Se quiserem fotografar tela, tudo bem, mas a informação está toda aí nesses links. E compartilharemos as apresentações. Qual o objetivo da apresentação de hoje? O guia deve proporcionar um roteiro prático sobre a imunização materna e neonatal em todos os níveis de saúde, integrando no programa de imunização e principalmente nos serviços de imunização materna infantil neonatal. Mas isto também pode ser usado nos programas de educação sanitária, porque há material sobre isso e para isso aqui. O guia, na verdade, está distribuído em duas seções. Na primeira, são para os administradores de serviços de saúde materna e infantil, e a segunda, todo o pessoal de saúde relacionado com esta imunização. Numa segunda sessão, que está destinada à saúde materna, neonatal e imunização, vemos também as mulheres em idade fértil e os meios de comunicação que podem receber aqui a informação relevante. Na primeira sessão, temos, por um lado, uma introdução à imunização materna e neonatal, em conjunto, em que falamos da evolução desta imunização, analisamos os pontos fortes, fracos, ameaças nesta área e fazemos referência a outros recursos, mas entramos nos antecedentes e as razões por trás da imunização materna e neonatal. Falamos de iniciativas de morbidade e mortalidade na região e também no âmbito mundial e no marco para a imunização materna e neonatal especificamente. No terceiro capítulo desta sessão, promovemos a integração de programas e serviços para tentar evitar perda de oportunidades a partir de quando as mulheres procurem os serviços, e neste caso, o serviço de imunização, que receba a imunização devida. E tratamos também a segurança da vacina, o que conhecemos até agora sobre a segurança, e fazemos considerações regulamentares. Ao mesmo tempo,
abordamos critérios para introduzir ou ampliar o uso de vacinas maternas e neonatais. Como vem aqui, o que tentamos fazer, o que também faz parte da seção número 1, é encontrar a informação sobre o calendário regional de imunização proposto pela OMS, mas que varia de país para país em função de suas individualidades e características locais. Às vezes temos países como Uruguai e El Salvador, que são relativamente pequenos, e países continentais em que o calendário tem que se ajustar a mais de uma realidade diferente devido à dimensão do país. Podemos ver também sistemas de informação sobre imunização materna e neonatal, por exemplo, o relatório de notificação conjunta da OMS e Unicef ou os formulários que produzimos no Centro Latino-Americano de Perinatologia, que é um sistema de informação perinatal. E, finalmente, temos a questão de comunicação social e aceitação das vacinas, principalmente no caso específico de vacinas maternas e neonatais, para promover a aceitação da imunização materna e neonatal. Eu dizia que há uma segunda sessão. A sessão 2 é dedicada a antecedentes da carga de morbidade, os vários tipos de vacina, sua imunogenicidade, eficácia e segurança das vacinas e os calendários de aplicação especificamente para cada vacina e estratégias que tiveram êxito em alguns países da América Latina e do Caribe. Podem ver que este anexo sobre o qual trabalharemos hoje está disponível em espanhol neste link que vem aqui na tela. Mas nos próximos dias, eu diria depois do dia 15 de janeiro, a versão em inglês estará pronta para os países interessados. Neste slide, o que se vê é uma relação de vacinas que estão no guia original. Mas, quando a fizemos, deixamos um espaço específico para vacinas em desenvolvimento. Agora temos 2 anexos. Lembre-se da pandemia. Em 2023, um pouco mais tarde do que desejávamos, sobre vacinas para a Covid-19 e gestação. Temos agora um novo anexo que lançamos hoje sobre as vacinas contra o vírus sincicial respiratório. Neste novo anexo, mantemos a estrutura do guia e damos informação específica sobre esta vacina para prevenir a infecção aguda respiratória inferior e também estamos incluindo um complemento sobre imunização passiva de latentes contra anticorpos monoclonais, que também consta deste capítulo. Para terminar, a informação sobre carga da doença por VSR, outras vacinas candidatas, qual a imunicidade, eficácia. Sabemos que está tudo mudando, mas damos algumas sugestões específicas e enfatizamos esta vacina porque é nova, pois apenas 2 países da América Latina e do Caribe atualmente estão vacinando contra o VSR. Obrigado. Vou
es invitar a mi colega passar Francisco agora Nogareda. a convidar Francisco es el punto Francisco focal de Nogareda, inmunización que é para o virus ponto focal respiratorio de sincicial imunizações e para o influenza VSR en e las influenza oficinas de la Organización nos Panamericana de la Salud escritórios da en el OPAS, cuartel central en Washington, D.C. na sua Adelante, sede em Francisco. Washington. Francisco, Muchas você tem a gracias, Bremen, por palavra. la presentación Muito y buenos días, buenas obrigado, tardes a Bremen, todos. pela En apresentação. mi Bom dia, boa presentación tarde voy a a centrarme todos. sobre la enfermedad Vou falar sobre causada a por el virus doença respiratorio causada sincicial pelo y sobre vírus todo las medidas de sincicial prevención que respiratório actualmente e as disponemos medidas y de en particular prevenção de que la dispomos no capacidad de momento, prevención de la enfermedad principalmente en a recién nacidos. prevenção em recém-nascidos em Bien, bueno, particular. el virus respiratorio O sincicial es vírus un virus de essencial tipo ARN respiratório é do que tipo forma parte de la familia de los ARN, faz paramyxovirus, parte da los família cuales dos tienen virus de sarampión y paramyxovírus, são parotiditis. os vírus do sarampo e Este virus, el parotidite. VRS, tiene dos proteínas de Ele tem superficie, as la F proteínas de y la G, que superfície, a contienen F e a las G, características que têm antigénicas que características inducirían la antigênicas que síntesis de los induziriam a anticuerpos síntese neutralizantes. pelos Estas anticorpos proteínas neutralizantes. principales son principalmente As proteínas são el objetivo principalmente de las vacunas que existen, ¿no? o En objetivo das particular, la vacinas proteína F existentes, es principalmente a responsable por la F, penetración que é del virus responsável en pela las células penetração do huésped vírus y la nas formación de los células sincicios. hospedeiras e a formação Existen de dos grupos sincícios. principales Há dois grupos del virus respiratorio principais sincicial, el grupo do A y el grupo B. VSR, Sin o A e embargo, o no B, existen mas não grandes diferencias há grandes significativas a nivel clínico diferenças de significativas do ponto de vista clínico e do información. epidemiológico. Gracias. A nivel de transmisión Em y termos de presentación transmissão clínica, e el virus se apresentação clínica, transmite ele se por contacto transmite directo a por través de contato secreciones direto nasofaríngeas de las através de personas que están secreções infectadas, un nasofaríngeas periodo de dos incubación infectados, relativamente corto, de período de 4 a incubação 6 días, relativamente curto, de y el 4 a periodo de 6 dias, e transmisibilidad o de sería de 2 transmissibilidade días previos a seria inicio de de los 2 síntomas dias hasta 8 antes días de se iniciar os de inicio de los sintomas até síntomas. 8 dias a partir do En niños início. mayores y en adultos Em sanos, la crianças infección suele maiores e ser adultos sadios, a asintomática o infecção costuma tratarse ser de forma moderada como assintomática un resfriado ou común. ser Sin embargo, en parecida com um recién nacidos resfriado y comum, personas mas con em enfermedades recém-nascidos crónicas e puede pessoas causar com o doenças provocar crônicas enfermedad pode grave, provocar doenças principalmente la graves, neumonía y la bronquiolitis. principalmente a pneumonia e a A nivel bronquiolite. global, Em termos la enfermedad mundiais, de BRS es la causa más a frecuente de neumonía y doença bronquiolitis por en niños y la VSR é a primera causa causa mais de frequente de hospitalización pneumonia, y bronquiolite em fallecimiento en niños crianças menores de 6 e meses. a primeira causa de Y aproximadamente más hospitalização del e morte em 97% de las crianças de muertes menos de 6 asociadas a meses, BRS mais ocurren de en países de mediano y 97% bajo ingreso. por cento desses óbitos En estos ocorrem em países de mediano países y bajo ingreso, el de 80% de estas muertes pequena e ocurren média en población renda. joven, fuera de lo que es la 80% población desses óbitos escolar. ocorrem En la región de las fora da Américas, la mayoría comunidade de maior. Na região hospitalizaciones das asociadas Américas, al a virus maioria das ocurren en menores hospitalizações de 5 años y associadas aos particularmente en VSR menores de 6 meses en niños. ocorrem com crianças de menos de 5 anos, principalmente A menos nivel de 6 global, un meses. estudio realizado Mundialmente, um en el estudo año 22 realizado em estimó que cada año 2022 ocurren en el calculou que mundo alrededor de anualmente 33 ocorrem millones de cerca de casos, 33 de los milhões cuales de el casos, 20% dos quais son en menores de 6 20% meses. são em menores de Más 6 de meses. 3 millones de Mais hospitalizaciones, de 3 casi el milhões de 40% en hospitalizações, de 40% hospitalizaciones en também menores de 6 dessas meses em menos de y más de 100.000 crianças em menos de muertes 6 meses, con e mais muertes de 100 mil ocurriendo en mortes, menores das de 6 quais meses. 45% ocorrem Siguiente. En em esta gráfica bebês de menos de podemos 6 meses. ver Aqui la podemos distribución de los ver casos a asociados a distribuição dos BRS, casos casos associados ao ambulatorios y VSR, casos casos hospitalizados ambulatórios e hospitalizados por grupo de edad. por Si se grupo de fijan idade, faixa en la figura etária. de la derecha, À pueden ver direita, que la podem ver mayor carga de que enfermedad a maior ocurre carga en da los doença grupos de edad ocorre da más faixa etária niños más recién nacidos, los más jóvenes, desde 0 años hasta mais 2 años. jovem, de 0 Vemos anos que la até incidencia 2. disminuye a medida que E aumenta la edad. a, Entonces, a principalmente incidência vai los diminuindo à grupos, medida las más que altamente as afectados crianças serían crescem. Os cualquier grupos tasa mais de hospitalización afetados, sería en com maior menores índice de de 2 años. Los hospitalização, datos son seria de la vigilancia o de regional menores de de la 2 organización anos. Flu, Isto é PNI y las resultado de um informaciones de estudo da los vigilância datos que se están regional, manejando a nivel regional. Barro Flu, Bien, entre outros.
outras entidades. En cuanto a la estacionalidad, Em relação à la tendencia sazonalidade, está hacia la este marcada en vírus los países de ocorre clima templado, mais tanto en hemisferio norte frequentemente como em en hemisferio sur, países de clima ocurriendo temperado, tanto no hemisfério norte quanto en meses de sul. invierno. Nos En el meses de hemisferio inverno, norte, no hemisfério las de mayor norte, incidencia os suelen maiores ser entre meses de maior diciembre y enero, incidência y en são de hemisferio dezembro a sur, janeiro e no junio, sul julio generalmente. entre junho e julho En anualmente. América Central Na y el América Caribe no existe Central un e no patrón Caribe não há de um estacionalidad padrão definido y claro, y definido ocurren casos de e BRS ocorre em prácticamente todo el casos año de con algunos brotes, VSR durante o ano todo, com alguns sí, surtos varios brotes durante todo el año. durante o ano todo. Siguiente, por favor. En cuanto a los grupos de Em riesgo relação aos para grupos de desarrollar enfermedad risco, para grave, tenemos desenvolver principalmente doença dos, que grave, son los recién temos nacidos o dois, os niños menores de 5 años, recém-nascidos ou y los de adultos menos de mayores 5 anos, y e os adultos con adultos mais enfermedades velhos crónicas. e pessoas com Entre los doenças niños menores de crônicas. 5 años, Entre o los grupo das factores principales de riesgo crianças, os fatores de ser risco menor de 6 meses, principais são ter menos de seis prematuros, meses, tener una enfermedad pulmonar crónica prematuros, o una enfermedad com congénita doença cardíaca, pulmonar síndrome de crônica Down y ou también doença congênita inmunocoprometidos hasta los 18 años. cardíaca, síndrome de Down Los ou os adultos mayores y personas con enfermedades imunocomprometidos. crónicas, Para os principalmente de mais la edad de velhos, 65 y os, cinco y enfermedad os de crónica mais de pulmonar y 65 cardíaca y anos, com los adultos os con doença crônica pulmonar e cardíaca e os adultos Siguiente, por favor. imunocomprometidos. Bien, esta diapositiva muestra Este el slide panorama actual de mostra o productos panorama actualmente atual aprobados dos y los que están en produtos fase atualmente clínica de aprovados e aqueles que investigación. estão Si ven en la última na fase columna, clínica de podemos ver que pesquisa. tenemos Na dos última coluna, vacunas nós vemos actualmente duas aprobadas por vacinas una agencia atualmente reguladora, aprovadas por que se alguma basan agência en proteína, reguladora, y una vacuna uma moderna baseada em que se basa proteína en virus de e RNA mensajero. a Moderna, Todas que estas tres usa vacunas mRNA. están indicadas Essas en la três prevención de enfermedad vacinas en estão adultos mayores. indicadas Solo para a una, prevenção la de vacuna de Pfizer, la BioNTech, doenças em también además idosos. está Só indicada en la a prevención da de Pfizer enfermedad também foi indicada para a prevenção recién de nacidos a través de la doenças vacunación materna. de doença em recém-nascidos por meio da Abajo, en la misma vacinação columna, materna. podemos ver los Abaixo, dos na mesma coluna, anticuerpos podemos monoclonales ver que están dois actualmente anticorpos autorizados. monoclonais que foram Por un lado, tenemos el Synagis de aprovados. AstraZeneca, que se O autorizó en Synagis da AstraZeneca, 1999, que foi y es aprovado em un anticuerpo 99, é um palivizumab, es un anticorpo anticuerpo monoclonal de corta duración. Y tenemos palivizumab, que é de curta anticuerpo duração, monoclonal de larga e duración, que es el temos Beyfortus, que es o el de nirsevimab, longa que ya duração, fue que é o autorizado y Beyfortus, aprobado en el que año já pasado. foi autorizado e Entonces, a aprovado no nivel ano de passado. prevención de enfermedad Com en relação à niños para prevenção VCR de asociada a virus doenças respiratorio sincicial en niños, tenemos relacionadas dos ao productos actualmente en el mercado. VCR La em vacuna crianças, nós temos dois basada en produtos atualmente no proteína F mercado. de A Pfizer, vacina baseada na Abrysvo, proteína y F el da anticuerpo Pfizer, a monoclonal de Brisvo, larga e o duración que anticorpo se llama monoclonal de Nirsevimab. longa El duração, palivizumab está cada vez más en desuso por o sus problemas de palivizumab. administración. En fase Tem 3 alguns tenemos dos problemas productos de también interesantes. administração. Na Otro fase anticuerpo 3, temos monoclonal alguns produtos de Merck, interessantes, outro que fue autorizado en anticorpo Europa, monoclonal da que también es un Merck, anticuerpo de larga duración, y una que vacuna também é de longa de duração, virus vivos e atenuados uma que se vacina administra de por vía vírus nasal de Sanofi, que está vivo también en fase atenuado, 3. que é da Sanofi, está Siguiente. na fase 3. Y ya centrándonos en los Entrando productos agora que nos están destinados a la produtos prevención de BRS en lactantes, de tenemos, prevenção como digo, do principalmente los dos VSR em productos. La vacuna lactentes. Temos os dois principais basada en la produtos, proteína F a vacina y el baseada na anticuerpo proteína monoclonal de larga F duración. e o La anticorpo vacuna monoclonal de longa duração. basada en la proteína de A prefusión vacina se llama com Abrysvo, a producida proteína por de Pfizer, está perfusão indicada en é mujeres a embarazadas entre 24 y Abrysvo 36 e semanas de gestación. ela é para Quiere decir que todos los gestantes de 24 a países o agencias 36 semanas reguladoras de lo gestação. autoricen para Isso não quer este dizer que todos os intervalo. países ou Hay agências tenham países que autorizado han o uso para acortado esse intervalo. Há países limitan que la administración diminuíram o intervalo de intervalo, ou seguimiento de então 32 que semanas, de 32 a recomendam 36 semanas. a Es una aplicação vacuna de 32 inactivada, a 36 bivalente, semanas. tenemos Essa dos é uma antígenos vacina anti-influenza, inativada, uno contra el bivalente, tem VRS dois A y uno antígenos, IgG,
dos dois grupos, do VSR-A e B, e o mecanismo de ação é a transferência através da placenta de anticorpos neutralizantes. É uma dose única, uma injeção intramuscular, e o fundo rotativo da OPAS, desde este ano, passou a oferecer essa vacina. Os países podem adquiri-la por meio do fundo. Com relação ao anticorpo monoclonal de longa duração, o Nicervimab, ele é chamado de Beyfortus, é produzido pela Sanofi AstraZeneca e a indicação é para recém-nascidos e lactentes menores de 1 ano de idade ou até 24 meses de idade, se ainda houver um risco elevado de doença. Ele é composto de um anticorpo neutralizante de longa duração e a imunização passiva de anticorpos neutralizantes. Esse é o mecanismo de ação. A dose é única e varia também de acordo com o peso do recém-nascido. 50 miligramas para crianças abaixo de 5 quilos e 100 para aqueles que têm mais de 5 quilos de peso. 200 miligramas para crianças na segunda temporada. O Fundo Estratégico da OPAS também está trabalhando para incluir esse produto em seu catálogo. Conclusões. A doença causada pelo VSR é considerado um problema importante de saúde pública, tem uma alta carga de doença em todos os grupos, todas as faixas etárias, especialmente crianças e crianças menores de 6 meses de idade. Atualmente, há 2 produtos que foram autorizados recentemente que demonstraram sua eficácia e segurança para evitar uma doença grave associada ao vírus em lactentes, tanto a vacinação materna como a administração de anticorpos monoclonais, oferecem proteção ao recém-nascido nos primeiros meses de vida, que é exatamente quando essas crianças têm mais risco de desenvolver uma doença grave. Os países que considerarem a utilização desse produto podem também considerar estratégias que combinam o uso da vacina materna com o uso do anticorpo monoclonal, com uma estratégia combinada. Seria isso da minha parte. Agora eu ofereço a palavra ao moderador mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço pela apresentação. A apresentação ajuda a nos situar em relação aos produtos que nós temos para enfrentar essa infecção pelo VSR, no caso de lactentes. Para nós é boa tarde aqui já. Então, digo boa tarde e agora apresento o colega Daniel Faking, mas na verdade lá está ainda mais tarde, porque eu acho que são 5 da tarde já em Genebra. Onde ele está, ele é o profissional científico do Departamento de Imunizações, Vacinas e Biológicos da Organização Mundial da Saúde, sediado em Genebra. Daniel, agradeço muitíssimo sua presença aqui hoje. Você tem a palavra. Muito obrigado, Bremen. Sejam bem-vindos. Estou na Suíça aqui. Eu vou falar sobre a vacina materna que acaba de ser apresentada, a Abrysvo. Eu vou falar da indicação da vacina, falando sobre eficácia e segurança. Próximo slide. Como já foi dito, essa vacina é feita de uma proteína F de pré-fusão. O vírus tem 2 proteínas de pré-fusão na superfície. Uma é, ou melhor, de fusão, e uma é de pré-fusão e a outra é de pós-fusão. E muitas vezes a vacina esteve voltada para a forma de pós-fusão, porque ocorre mais naturalmente, ela é mais comum na natureza. No entanto,
Há uma década, estudos mostraram que é a fórmula pré-fusão que é a mais imunogênica, e os pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos foram os primeiros a estabilizar essa proteína de superfície na fórmula pré-fusão, o que tornou essa proteína mais imunogênica, e isso levou à criação de vários produtos muito eficazes. Estamos vendo essa proteína do lado esquerdo, na fórmula pré-fusão. Aqui nós temos componentes da VSR-A e VSR-B, estão colocados aqui em cores diferentes. Como já foi dito, esses dois subgrupos do vírus podem causar uma doença grave em crianças, e a circulação varia a cada ano. Próximo slide. Next. Okay. So I'm going to tell you about the phase 3 clinical Falarei trial sobre os ensaios clínicos de fase 3. O estudo é chamado de Matisse com o Abrisvo, e os participantes eram gestantes de 49 anos de idade ou menos e foram vacinados no intervalo de 24 a 36 semanas de gestação. A análise primária foi de junho de 2020 a setembro de 2022. Aqui, não sei se já esqueceram, mas isso foi o auge da pandemia de Covid. E houve vários problemas que surgiram para o estudo, mas eles conseguiram persistir no estudo e concluíram o trabalho. E aqui eu tenho dados da análise final, que está em verde, que foi de junho de 2020 a outubro de 2023. Próximo slide. O estudo Matisse foi realizado em 18 países. Mais de 7.000 mulheres participaram e os lactentes foram seguidos de 1 a 2 anos depois do nascimento. Boa parte dos países eram países de renda alta, podemos ver em azul no mapa, e houve alguns países de renda média. Os dois maiores seriam a Argentina e a África do Sul, nesse caso. E Gâmbia era o único país de renda baixa do estudo. Crianças foram seguidas durante 2 estações do vírus no hemisfério norte e 2 no hemisfério sul. Aqui vemos que há muita representação da região da OPAS. Podemos ver aqui pelo mapa. Vamos ver aqui os resultados de eficácia. Houve 2 resultados aqui. Primeiro, há casos graves de infecção respiratória do trato inferior e que foram atendidos, e depois tivemos o outro resultado, que é um caso menos grave, que poderia ser tratado em ambulatório. Então, nós vimos aqui no primeiro caso 82% de eficácia da vacina para 90 dias após o nascimento, para os 180 foi 70%. No outro caso, a gente tem uma eficácia de 57 até 90 dias e 49% até 180 dias. Isso é estatisticamente significativo. A vacina funcionou muito bem para proteger as crianças contra uma doença grave e também contra casos menos graves dessa doença. Aqui nós temos a incidência acumulada. Vemos os casos severos graves acumulados nos primeiros 180 dias após o nascimento. Nós vemos o placebo em cinza e o grupo da vacina está em azul. Podemos ver aqui a separação das curvas já no início, e houve uma eficácia que foi aumentando durante 6 meses. Agora, depois dos 6 meses, não houve uma eficácia adicional. Isso era esperado, porque essa é uma imunização passiva. As crianças já nascem com os anticorpos que terão, e esse número vai caindo ao longo do tempo. Então, a proteção durante os 180 dias é o que pode ser esperado. Aqui nós vemos os casos graves durante os 90 dias e no topo e 180 dias abaixo. Nós vemos a eficácia semelhante nos países de renda alta e nos países de renda
baixa e média. I just wanted to show you this. I don't Eu have queria enough time to mostrar show também you esse the gráfico rest of the study, but this was e não tenho from tempo the para Matisse mostrar o trial. restante do estudo, In a mas esse aqui subset vem of do estudo Matisse, é um infants, there was subgrupo de immunogenicity that was lactentes done. So they e measured the houve um antibodies. estudo de And what this shows you in imunogenicidade. these three Os different anticorpos colored foram lines medidos. O que is nós the vemos amount of nessas três time that linhas elapsed foi between o when the tempo pregnant woman was que vaccinated passou and when the desde o baby momento da was born. vacinação da At the gestante top, in the e purple o line, nascimento da is if the criança. baby was Na born more than linha 30 roxa, days a after vaccination, criança the nasceu mais de antibodies 30 dias transferred depois to da the baby were the vacinação highest, e os and in this anticorpos model, protection passaram para a criança. would Esse go foi o out nível to mais alto de 180 days. transferência In the e green nesse line modelo is if the nós baby vemos was aqui o efeito born até within 180 14 to dias. 30 Na days linha after verde nós vaccination, there temos was a de slightly 14 a lower 30 level dias of entre neutralizing antibodies, vacinação but e o still nascimento. protection out O nível é um 5 pouco mais to 6 baixo months. em termos Now, de in anticorpos, blue, mas há uma this is proteção até interesting. 6 meses. These Agora, are em babies azul, that nós were vemos algo born within interessante: 14 crianças days of que vaccination. nasceram Ideally, you do dentro not de want this to 14 happen dias após a because you need vacinação. more Em geral, time não queremos to que isso transfer aconteça those porque é maternal necessário mais antibodies to tempo the para baby in transferir os utero. anticorpos However, maternos even para in the o babies bebê that were born no less útero. than Mas 14 days até as after crianças vaccination, que there still was an nasceram elevation nesses in the 14 dias neutralizing ainda antibody titers. houve um nível And in mais this alto model, it de shows a prediction that de there would be anticorpos. protection out E through 90 aqui days. So também even in se those mostra babies que born havia within 2 weeks, proteção durante os there is 90 still dias. some Então, protection. mesmo no And caso that dos bebês que will nasceram 2 play a semanas role depois in da the vacinação, recommendations that houve WHO has proteção made e that isso you'll hear afeta in the as next recomendações da presentation. OMS. E Next vamos slide. ouvir na próxima apresentação algo a respeito. Próximo slide. Okay. Now I'm going to turn to safety. Vamos falar de And I'm segurança not going to agora. show you a slide, but I'll tell you in the mothers, the vaccine No had caso no das increase mães, in a adverse vacina events, não teve nenhum and risco aumentado de there was efeitos slightly increase adversos. in local Houve um reactogenicity pequeno with the aumento em vaccine termos compared to de placebo, reação de but was genicidade relatively safe com relação ao and well placebo, tolerated in the mothers. mas Now, foi in the bem babies, it was tolerada also well pelas mães. tolerated, but No I'm going to caso dos bebês, focus a in on vacina foi this bem one tolerada também, outcome that I'm sure you've heard mas about, eu queria falar de um which was desfecho que that there talvez was já tenham ouvido. a increase in premature Houve births, all premature aumento births under 37 na weeks. You can see in prematuridade the graph on the left até that it was 37 semanas. Podemos ver do lado 5.7% esquerdo que havia in the vaccine group and 5,7% no grupo da 4.7% vacina e in the placebo group. 4,7% So no 1% grupo difference placebo. Então, overlapping uma diferença de confidence intervals, 1%, as you e can há see intervalos de here. And confiança you may que tem uma certa recognize that these interseção aqui, e preterm birth podemos rates, ver these que prematurity rates are lower essas than in the taxas de general population. prematuridade And são that's mais because baixas do que there na were população em geral, exclusion porque criteria for houve mothers to be critérios enrolled in de this study that put them exclusão at lower risk overall for para preterm birth. incluir There as was no mulheres difference in nesse preterm estudo e births isso less than baixou 32 esse weeks. índice. Now, on the right, you can Não see that houve there aqui also was diferença a em numeric relação difference à in low birth gestação weight, com menos de 32 5.1% versus semanas. Aqui nós 4.3%, but no vemos difference in o very low baixo birth peso ao weight. nascer, não há uma Next grande slide, diferença please. aqui. Próximo slide. Okay. So overall, the relative risk for preterm births Em was geral, 1.20 o risco with geral confidence para a intervals from prematuridade foi de 0.98 to 1.46. 0,2. Podemos ver os Underneath this, you can see 1,2. all the countries in this Perdão. study that had more than 5 Podemos ver preterm todos os births. países So aqui que those tiveram countries mais that de enrolled more. 5 In blue are nascimentos high-income prematuros. countries, Aqui and em you'll azul notice temos that os there really países was de no renda difference alta. in Vemos que não há the preterm birth diferença rate in these high-income entre o countries. índice de It was really prematuridade most nos notable in países two de large renda middle-income alta. countries, Nos Argentina dois grandes and países de most renda notably at the média, bottom, a South Argentina Africa, e a África where do the Sul, nós relative vemos uma risk was diferença, 2. principalmente no caso da África Next do slide. Sul, em que o risco relativo foi 2. When did these preterm birth E quando differences occur? Well, you can see essas in this table of diferenças na distribution prematuridade plot ocorreram? of Podemos births ver in aqui the na preterm period by distribuição que gestational age no that período through 33 weeks de there was no prematuridade por difference idade in the two gestacional, groups. nessas There was 32 some semanas não vemos separation with more diferença entre os dois preterm births grupos. starting Depois at houve uma 33 separação das weeks. curvas, However, I do want to point começando out na that from 33ª 35 to semana. 36 weeks, Mas de those curves come back together, 35 a and that's 36, because as in the curvas 35th week voltam there a were se more unir preterm births
E isso acontece porque houve mais nascimento prematuro no grupo placebo a partir da 35. Depois vemos na semana 36 que houve uma aproximação e depois nós vemos que na última semana nós vemos que houve uma separação maior, mas esses são casos de prematuridade já mais tardios, perto da semana 37. Let's look at what the timing was between the vaccination E and vamos preterm birth. ver If you look at that aqui box on the nascimento left, prematuro e vacinação. particularly if you look at Do the lado RSV esquerdo, column, podemos you'll ver notice a that coluna only RSV 3.9% PrEF. of these preterm Só births happened within 7 days of vaccination. The alguns majority, casos aconteceram dentro 61%, dos 7 occurred dias de more than 30 vacinação, a days maioria after aconteceu vaccination. So mais there was de not a 30 dias clear depois da temporal vacinação, relationship então não havia uma between relação vaccination and preterm birth. temporal entre Next slide. vacinação e um parto prematuro. Looking at deaths in the trial, numerically there were Óbitos nesse more ensaio. deaths in Numericamente, the houve placebo mais group, 8 mortes no versus grupo 4, not placebo. significant. There 8, was one em death due to comparação com RSV in 4, não é placebo significante. recipients. Uma Among morte preterm por births, there was one VSR. death No in caso dos the vaccine prematuros, group, 2 in the uma morte no placebo, grupo and da overall vacina, 2 neonatal no deaths were placebo. 3 versus E 5. as So mortes no neonatais imbalance in deaths with foram, em geral, 3 e 5. Então, there não were há um actually grande more desequilíbrio numerically aqui. deaths in E, na the verdade, placebo houve group, mais but not significant. óbitos no grupo Next slide. placebo, mas não é um número significativo. Okay, and I just do want to point out that there also was a Eu queria também numeric dizer difference que houve in uma diferença some numérica hypertensive disorders among pregnant entre persons. You can doenças see these 3 hipertensivas arrows for nas gestantes. preeclampsia, Vemos for aqui example, as it was setas 1.8% in the vaccine group pré-eclâmpsia. versus 1.4% Podemos in ver a placebo group. diferença None of entre os these dois grupos. were determined to be Isso não foi significant overall, considerado but this is significativo, something to importante, watch. mas devemos Next observar slide. essa situação. Próximo slide. Okay. So now Muito bem. let's turn to the post-marketing data. Vamos ver os dados pós-comercialização. Em uma das apresentações anteriores, 2 países do mundo, na região da OPAS, introduziram a vacina materna durante a última estação, Argentina e Estados Unidos. Aqui temos dados dos Estados Unidos, temos depois uma apresentação sobre a Argentina. Aqui nós temos dados do Vaccine Safety Data Link, que vem de um estudo multicentro sobre segurança da vacina, e na primeira estação o índice era 4,1% de partos prematuros entre essas mulheres, e eles vacinaram durante as semanas de 32 a 36. E nós temos aqui também um número que se enquadra. Nós vemos aqui que houve um método que era para encontrar mulheres dependendo de características e a propensão para a vacinação. O risco relativo era 0,9. Na primeira estação, não se percebeu nenhum risco maior de parto prematuro entre as vacinadas. Na verdade, foi um número um pouquinho mais baixo até em relação às mulheres não vacinadas, mesmo depois de fazer o controle de outros fatores que podem confundir o resultado. Tem um slide aqui com muitas informações, mas eu queria mostrar onde essa vacina tinha sido aprovada. Do lado esquerdo, nós temos dados de alguns meses atrás. Muitos países já aprovaram o uso da vacina na região da OPAS, na Europa. Agora, a diferença entre os países aqui é do intervalo da gestação. Alguns países têm uma abordagem mais conservadora, fazendo um intervalo de 32 a 36 semanas. Outros têm de 28 a 36. E alguns países
inclusive os países na Europa têm aprovação para 24 semanas, de acordo com a EMA, que é a Agência Europeia de Medicamentos. E nós vemos Argentina, Estados Unidos, Reino Unido também começou esse ano, bem como outros países. Uruguai também começou a vacinação no final da última estação. Acho que a Marguerite vai falar das recomendações do grupo SAGE, então eu vou parar por aqui, mas eu vou ficar aqui para responder perguntas depois. Muito obrigado. Muchas gracias, Dani, por esta Obrigado, Daniel, e clara apresentação por nos essa posiciona apresentação muy tão bien clara e sobre ampla muchas de las que dudas que ajuda nos a deja contextualizar que tú las has as ido muitas aclarando y al dúvidas que mismo nós tiempo temos sobre a vacina. Podemos esclarecer algunos de várias nuestros dúvidas asistentes las han e colocado en el chat alguns de preguntas y participantes respuestas, também já a donde colocaram los algumas invitamos perguntas a aqui que, por favor, vayan na colocando seção todas QIA. las preguntas Peço, por que favor, que tengan para coloquem suas perguntas responderlas una lá, vez terminada esta porque reunión. quando concluirmos as apresentações, Estábamos podemos con algún tentar problema respondê-las. técnico para que se Tivemos um conectara problema Margarita técnico Ghiselli. e Margarita es la Margarita asesora Ghiselli não conseguiu se conectar. Ela é regional assessora de la regional para Organización imunizações Panamericana da de la Salud, Organização también basada en Pan-Americana Washington. da Saúde. ¿Estás ahí, Ela Margarita? está em Washington. Vamos ver se ela conseguiu se conectar. Sim, ela Nos está aqui. Bom engañaste, dice dia. Mavi Ah, Juárez, você entonces pensamos que no nos estabas. enganou. Eu vi Mavi Logrei, Juárez no e não último sabia minuto que era logrei. você. Muy Bom, eu bien, consegui na bienvenida, última hora. Margarita. Adelante, por favor. Seja Mil bem-vinda. gracias. Good morning, Muito everyone. What we obrigada. want to Bom dia a present to you todos. this morning are the latest Hoje eu recommendations gostaria de from the apresentar COP as últimas and the WHO recomendações technical advisory groups dos on grupos RSV técnicos vaccination. assessores da The OPAS da latest OMS information comes sobre a to us from vacinação September de 2024, so quite recent. VSR. Essas So next informações são slide, de please. setembro deste ano, portanto, são informações bem recentes. So just to give you a brief outline of these presentations, Um we're going to panorama talk geral about aqui people at desta high risk apresentação. of Vamos infectious falar and sobre as serious pessoas que têm disease mais from risco de RSV. infecção e Topic doença that certainly grave has been covered in causada previous por presentations esse during this vírus. webinar, Outras but apresentações to também just já specify abordaram esse why tema, the mas eu queria recommendations of the especificar COP OTAG and of the por SAGE que focus as on these populations. recomendações Then we will são review the como recommendations são. from these two bodies and Vamos present depois ver as conclusions. recomendações Next desses slide. dois grupos e apresentar algumas conclusões. So the people at highest risk, as you have heard, As are pessoas que infants têm and mais adults alto between risco the ages são of 0 and lactentes 5 e years, crianças de with 0 the a 5 anos highest de idade. propensity for severe E disease among children younger than 6 as months. crianças Children who abaixo de 6 experience meses de idade têm prematurity, a chronic possibilidade de ter lung or heart doenças mais disease, Down graves, syndrome, elas têm, or who are podem ser immunocompromised. bebês Also, it is prematuros ou ter important to problemas de notice that older coração, adults and adults pulmão, with comorbidities também also ah, are greatly affected crianças com by síndrome de this Down ou virus as well. And imunocomprometidas other são risk muito factors afetadas. E include limited também access to care and pessoas idosas hospital acima de capacity. So 65 a anos de disease idade, that bem affects como pessoas those que who têm are most problemas vulnerable, pulmonares ou but cardíacos also those who e live in com situations of sistema vulnerability. imunológico Next slide. comprometido. Então, essas são as pessoas vulneráveis. But the burden of disease, as we've seen in the Americas, A is carga da clearly doença among nas Américas children younger than 6 months old. está We know no that, grupo and this de is true both for the Americas and crianças for the abaixo de world 6 as a meses de whole. idade. Globally, E RSV isso is the most também é common cause verdade of no pneumonia and mundo. bronchiolitis in infants, and it's the Essa é leading a cause of maior causa de hospitalization and pneumonia e deaths in the first 6 months bronquiolite of life. entre In the lactentes e Americas, as leva we said, a children younger than 5 hospitalizações are e particularly mortes susceptible, para esse grupo especially those de younger than até 6 months. 6 And meses de multi-clinical idade. Nas trials suggest Américas, that nós vaccine has a vemos high que até efficacy 5 rate anos de in idade há preventing um risco RSV, e também indeed vemos in em children ensaios younger than 6 months. And clínicos this que point a is vacina particularly tem alta important as to eficácia why
para evitar essa doença em bebês abaixo de 6 meses de idade. E isso é importante para entender por que esses dois grupos da OMS e da OPAS estão se voltando mais para a vacinação de gestantes. O que estamos tentando fazer é lidar com a maior carga da doença nas Américas e no mundo. E por isso as recomendações enfocam mais na população de lactentes do que, por exemplo, na população de idosos. No caso do grupo da OPAS, a reunião ocorreu em novembro de 2023 e foi feita uma revisão de todos os dados que o Daniel apresentou, os dados preliminares do estudo Matisse. E a OPAS viu com bons olhos a aprovação dessa vacina da Pfizer por dois motivos, porque ela lida com a carga da doença nas Américas, mas também porque ela está voltada para gestantes, e nós sabemos que gestantes, em muitos ensaios clínicos, o que inclui os ensaios da COVID, não foi um grupo incluído para a inclusão, e, portanto, os resultados acabaram saindo depois dos resultados para a população em geral, e isso acabou atrasando a vacinação nesses grupos. O grupo Matisse, ou o estudo Matisse, é relevante porque colocou gestantes como prioridade e os resultados estiveram disponíveis para esse grupo antes de estarem disponíveis para a população em geral. No caso do estudo Matisse, nós vimos que essa vacina tem alto índice de eficácia. As informações vieram de 7.000 mulheres, 18 países, e o grupo TAG também percebeu, no entanto, que esses dados vêm de países de renda alta ou média alta. Então, onde há mais carga da doença, nós não temos dados. E o grupo da OPAS percebeu isso e observou esse fato. Também percebemos um alto custo dessa vacina nos Estados Unidos. E, na época, não havia preços via fundo rotativo, tivemos que usar o preço dos Estados Unidos. Então, o grupo da OPAS incentiva o fundo rotativo a negociar preços mais baixos para as Américas por causa da eficácia dessa vacina, que foi demonstrada pelo estudo Matisse. E, finalmente, o TAG da OPAS recomendou a vacinação em gestantes de 32 a 36 semanas de gestação para minimizar o risco de prematuridade. O TAG também deu uma relação de condições, considerações, ressalvas em relação à introdução à vacina, considerando as limitações do estudo e a falta de dados de eficácia em novembro passado. Então, para os países que decidem usar a vacina, devem considerar os padrões de sazonalidade do VSR, estudos robustos de eficácia, estudos sobre a segurança da vacina, eficácia e a capacidade de adquirir a vacina. E ainda está se estudando a questão do uso mais amplo. Houve também recomendações para integrar esta vacina nos programas de imunização pré-natal, como a gripe e outras vacinas que já são administradas em gestantes, além de um equilíbrio cuidadoso entre os recursos necessários para a introdução da vacina e requisitos e metas dos programas de vacinação, para que não haja a escolha de uma em detrimento de outra. Em termos de se conhecer mais sobre a vacina, sua segurança e eficácia, são necessários, sobretudo em relação à programação desta vacina, juntamente com as demais na fase pré-natal, além dos recursos financeiros limitados. Com todas essas ressalvas em mente, os países das Américas começaram a
considera a introdução. Em alguns países isso já está ocorrendo, mas em setembro deste ano, na última reunião do Grupo SAGE, houve um dia inteiro ao assunto de VSR com a questão da segurança e eficácia da vacina e determinou que uma dose única deveria ser administrada no terceiro trimestre. Não há a limitação em termos do período pós o terceiro trimestre, a não ser na hora do parto. Às vezes é difícil determinar quando o terceiro trimestre começa e, portanto, os países têm flexibilidade e não há uma recomendação específica entre a 32ª e 36ª semana, e tudo depende também dos recursos dos países. Não se recomenda durante o parto ou nos dias que o antecedem, porque a vacina precisa ter tempo para gerar os anticorpos e estes têm que ser transferidos para a placenta. Portanto, esta recomendação, os países que estão planejando a introduzir a vacina são estimulados a estabelecer o monitoramento pós-introdução para completar o quadro do perfil de segurança, não apenas para a gestante, mas também para o bebê. Próximo slide. Finalmente, algumas considerações programáticas, porque a vacina é recomendada à população de alto risco, deve ser administrada durante a rotina de visitas das gestantes em qualquer posto de vacinação, ou seja, esta vacina no país que decidir introduzi-la deverá ser amplamente disponível para que todas as gestantes tenham acesso à mesma. É preferível uma abordagem depois de um ano em países de renda baixa e média, em regiões tropicais e subtropicais, por causa da transmissibilidade sazonal. Portanto, certos países devem considerar essa abordagem um ano inteiro, ao invés da época em que o vírus está mais ativo. Portanto, isso é algo a ser levado em consideração, além da co-administração com outras vacinas durante a gestação, para que não seja uma aplicação exclusiva. Próximo. São essas as últimas recomendações do TAG da OPAS e do Grupo SAGE, e eu estarei também disponível para perguntas que possam ocorrer. Muito obrigado, Margarita. Foi muito boa esta atualização das recomendações do TAG da OPAS e do Grupo SAGE. De certa forma, você já foi respondendo a muitas perguntas que os colegas estão digitando aqui no espaço de perguntas e respostas, a que chegaremos em breve. Nas perguntas surge consulta sobre os resultados da Argentina. Sabemos que ainda são prematuros, mas hoje temos a oportunidade excepcional
de ter conosco Maria del Valle Juárez, da Direção de Controle de Doenças Imunopreveníveis da Argentina. Portanto, bem-vinda, Maria. Estamos ansiosos pela sua apresentação. Muito obrigada, Bremen. Me ouvem bem? Sim. Quero agradecer pelo convite de participar e mostrar essa estratégia. Foi um trabalho muito importante dos últimos 2 anos. Vou falar sobre o que vem sendo falado nesta última hora e pouco e como a Argentina tem tratado dessa questão e como foi tomada a decisão, como foi implementada a estratégia e quais são os desafios. Para começar, no início da identificação do problema e de estratégias novas de prevenção, isso é feito a partir do Ministério da Saúde. Uma vez identificado o problema, se há alguma estratégia, convoca-se a formação do grupo de trabalho da Comissão Nacional de Imunizações, a CONAIM, que avalia as estratégias possíveis e faz as recomendações mais favoráveis para o país e as características do nosso sistema de saúde. Depois de analisar as doenças, segurança, eficácia, estratégias possíveis, esses são os componentes do trabalho do grupo que os avalia e apresenta a proposta de recomendação, e o Conselho Federal de Saúde nos acompanhou. É a reunião dos 24 ministros das várias jurisdições do nosso país. A partir daí, decidiu-se pela incorporação ao calendário de vacinas. O que se iniciou, e eu creio que em outras regiões isso também ocorreu, em 2023, tivemos 70% abaixo dos níveis, ou melhor, acima dos níveis pré-pandêmicos de bronquiolite, isto na pós-pandemia. O Francisco mostrou também este slide que mostra como vimos avançando nas várias fases da estratégia disponível. Em junho do ano passado, nos encontramos com este surto que entrou na agenda das autoridades sanitárias em termos de pensar numa prevenção, e tínhamos a tecnologia da vacinação materna, a sincicial, e esses vírus também. A diminuição de circulação durante 2020 e 2021 recuperou-se em 2022 e 2023, e no gráfico de baixo à direita, como se vê que os menos de um ano tiveram maior carga de hospitalizações pelo VSR. Esta barra em turquesa mais escuro. Os menores de um ano, na sua forma de bronquiolite, foram os mais afetados. 80% das crianças hospitalizadas estavam bem antes. Em 2014, a Argentina teve uma estratégia de prevenção do VSR muito voltada aos grupos de maior risco. Mas agora temos que pensar em algo que inclua uma maior quantidade da população, e aí está a novidade da estratégia. Nos extremos da vida e os menores de 2 anos, com certos fatores de risco, foram incluídos. O que se avaliou no grupo e posteriormente nas reuniões da CONAIM, quando tivemos
atuação social preventiva e obrigatória durante a pandemia, foi reduzida a circulação de outros riscos. Então, em 2021, vimos a menor índice de mortalidade infantil da história. Quando analisamos a situação, vimos que havia se reduzido em 64% a mortalidade por doenças respiratórias, ou seja, quando diminuía a circulação, a carga do VSR nesta faixa etária, claramente havia um impacto sobre a mortalidade infantil. Próximo. Não podemos deixar de pensar também que essas estratégias têm que seguir o princípio de equidade como bandeira. Podíamos ver que os fatores associados à mortalidade no hospital era na faixa etária de menos de 6 meses. A maioria das crianças hospitalizadas, 80%, são crianças que não têm doenças nem morbidade ao nascerem. E também fatores associados à mortalidade na família foi considerado, por exemplo, famílias que nunca tiveram, fizeram uma visita a serviços de urgência. Portanto, essa questão foi muito considerada para ampliar a população a ser atendida. Também falou-se sobre a sazonalidade. Aqui pode-se ver como a sazonalidade está muito bem demarcada. Em azul, vemos o VSR e na época do outono e inverno, há um pico. Isso modificou-se com a pandemia. Por isso, quando olhem à direita, vê-se como o Cincicial se recuperou erraticamente em 2023, houve um pico exponencial com uma circulação grande. Levando em conta isso, então, houve reuniões até julho, houve várias reuniões do grupo de trabalho, em que o grupo levava a CONEIN, a informação, avaliou-se a eficácia e a segurança, pois o Dani mostrou muito bem essa questão e não vou repeti-la, portanto. A estratégia tinha que ser segura e, numa segunda fase, avaliamos a eficácia. Quando estávamos bem à vontade com a segurança, a estratégia foi levada adiante. Quando pudemos avançar, a Comissão Nacional de Imunização apresentou sua recomendação. A Autoridade Regulatória Nacional aprovou a vacina para ser aplicada de 32 a 36,6 semanas de gestação, levando em consideração o desequilíbrio em relação à prematuridade, e podemos integrar essa estratégia para a estratégia de imunização materna que já existe no país, com influenza, Covid-19 e também a tríplice, e nós simplesmente acrescentamos esta vacina. Quando falamos de implementação, nós falamos de uma série de componentes que o programa precisa levar em consideração para que as coisas funcionem. E como integrar essa nova estratégia em um mecanismo que já está em funcionamento. A realidade é que tínhamos que trabalhar com capacitação. Preparamos vários materiais, pensando nas possibilidades das equipes. Como eu falei, nós introduzimos o calendário nacional de vacinação em dezembro e em março já começamos a vacinação. Teve que ser muito rápido, então esses foram os materiais que nós consideramos que poderiam ser divulgados da melhor maneira. E todos os chefes de programas de imunização de cada província fez um trabalho para conseguir obter esses materiais. E depois nós pensamos em como executar a estratégia. Quando a vacinação deveria começar,
Então, já havia a recomendação, Estados Unidos e a Argentina eram os únicos que tinham a estratégia nacional na ocasião, e essa vacinação era sazonal. Nós somos um país de clima temperado, então isso era o mais custo eficaz para nós, e fizemos uma vacinação de 6 meses, de duração entre março e agosto, e quando as vacinas são incluídas no calendário, o país oferece gratuitamente essa vacina. Não precisa de nenhuma receita médica, precisam só mostrar a semana de gestação da gestante. E também a vacina podia ser administrada com qualquer vacina, e na última reunião da Comissão Nacional, foi decidido que haveria vacinação para cada gestação. E nós pensamos a estratégia dessa maneira, então. Fizemos a distribuição no mês de fevereiro, já havia 50% de doses distribuídas no mês de fevereiro, todas as doses da campanha, e depois o restante das doses foram distribuídas para esta campanha, que seriam 262 mil doses, mais ou menos. E como tudo aconteceu? Nós aplicamos 146.885 doses nessa campanha de vacinação de 6 meses de duração. Isso foi 62,5% de cobertura. Essa cobertura é muito semelhante e até um pouco melhor do que a cobertura para outras vacinas que são dadas durante a gestação. Nós consideramos que a estratégia foi bem aceita, tanto por parte das gestantes como por parte da equipe de saúde. Chegamos ao mesmo resultado que nós tínhamos para outras vacinas que já são usadas há mais de 10 anos. Os resultados foram heterogêneos, no entanto, no país. Estamos fazendo algumas análises e nós achamos que muita coisa tem a ver com comunicação, com a divulgação constante. A primeira campanha foi realizada em um momento de baixa circulação do VSR, e o ano de 2024 foi tranquilo, podemos dizer assim, não havia tanta divulgação na imprensa a respeito dessa doença. Queríamos também mostrar o seguinte: vejam o que acontece no gráfico, semana 1 até semana 26 dessa campanha de vacinação. Na semana 1 foi o lançamento, as sociedades científicas participaram, todos se esforçaram um pouco e chegamos a 94% de cobertura. E nós vemos que ao longo do ano houve uma diluição, mas para o primeiro ano, eu diria que estamos muito orgulhosos dos resultados. E também estamos falando sobre o anexo do manual sobre segurança das vacinas. A segurança é muito importante, temos uma equipe robusta, que é parte da equipe nacional, e temos muito apoio da Comissão de Segurança das Vacinas, a CONASEVA, que tem 4 especialistas. São elas que decidem a respeito das classificações com base nas informações recebidas. Há muitos peritos que participam também da avaliação de cada notificação. Temos um sistema de notificação nacional. Qualquer pessoa da equipe de saúde pode notificar um ESAV. E foram 232 ESAVs. 154 foram classificados como graves. E o mais frequente foram erros programáticos. A janela de vacinação é pequena, é de 32 a 36,6 semanas. Então, esse foi o maior desafio na implementação. E nós também, aqui vemos reação alérgica, reação localizada, etc.
Nós estamos muito atentos a essa questão dos partos prematuros, a hipertensão na gravidez, 154 exames graves aqui, vejam só. Eu quero que vejam que notificamos 54 partos prematuros, uma taxa de 36,8 por cada 100 mil doses aplicadas. Pensando em toda a população vacinada, isso é 0,3%. Isso é uma vigilância passiva, claro. Não quer dizer que a vacina foi protetora em relação à prematuridade, mas usamos essa janela de segurança de 32 a 36,6 semanas, e nós temos entre 9,5% e 10% de prematuridade habitualmente. Podemos ver que não havia nenhum sinal de aumento da insegurança, de aumento da prematuridade, e 85% dos prematuros foram tardios e todos tiveram uma evolução favorável. E como vamos continuar agora? Nosso objetivo principal agora é consolidar a estratégia, pensar na implementação de medidas sentinelas para complementar a vigilância passiva que nós temos, medir a efetividade no primeiro ano de implementação. Nos próximos dias, nós vamos apresentar primeiro ao país e depois esperamos poder também compartilhar com vocês essas informações sobre a efetividade. Nós temos estudos sobre aceitação, definição do momento de início da estratégia nacional e outros pontos serão estudados. Com relação ao estudo sobre a aceitação, eu gostaria de agradecer ao Escritório Nacional, a representação nacional da OPAS no país e também a sede. Nós tivemos muito apoio para planejar e implementar a estratégia, como sempre. E estamos fazendo esse estudo em várias áreas do país para identificar e analisar as causas de aceitação ou de hesitação vacinal. Nesse caso, será sobre influenza Covid e VSR. Já fizemos todos os levantamentos e vamos começar a análise dos resultados. Em breve, vamos poder passar essas informações para vocês. Como eu já disse, temos desafios com essa estratégia sazonal. Em 2024, começamos em março, por causa de tudo que eu expliquei. Foi o mais rápido que nós conseguimos. E este ano, nós vamos começar em janeiro, esse próximo ano. E começando em janeiro, nós temos mais meses de proteção durante a temporada para as crianças menores de 6 meses de idade. E temos as populações que não foram alcançadas pela estratégia de vacinação materna, devido a essa janela. Nós começamos a vacinar com 32 semanas de vida. Nós sabemos que aqueles mais jovens não estarão protegidos, ou então aqueles que nascem na segunda temporada, com menos de 2 semanas de intervalo. E a Argentina está pensando em uma estratégia combinada, imunização materna e anticorpos monoclonais. Eu acho que com isso eu concluo. Esse slide é só para resumir tudo. Resumir tudo o que eu acabo de dizer nesses últimos minutos. Muito obrigada. Obrigado, Mavi. La verdad que ha sido muy prolífica toda esta reunión. Essa reunião foi muito produtiva. Nós estamos respondendo perguntas que estão sendo feitas no QIA e já respondemos 14 perguntas, ainda faltam 18. Mas nós temos apenas 5 minutos nesta sessão. Não sei se eu estou enganado. Francisco, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu tenho uma sugerência. Eu tenho uma sugestão. Não vamos conseguir responder todas as perguntas. Eu estava conversando com a Verônica Pingre
e ela participou da elaboração desse documento. Então, nós vamos criar um anexo com perguntas e respostas. Vamos usar todas essas perguntas e vamos respondê-las. Assim, as perguntas e respostas estarão no capítulo. Muitas já estão respondidas no próprio documento. Se lerem o documento, vão ver que as respostas estão lá. Mas nós vamos nos comprometer com os links, vamos compartilhar links em espanhol, português e inglês. Lá vão encontrar todos os materiais de hoje e também gostaria de dizer que, com relação ao anexo das vacinas, nós vamos acrescentar algumas páginas com as perguntas e respostas. Se você concordar, Francisco, eu vou convidar a Marta Velândia, nossa colega, para que ela possa formalmente encerrar a reunião. Ela é assessora regional para imunizações, também trabalha em Washington. Ela fará o encerramento e queria só dizer mais uma coisa. Alguns colegas fizeram comentários muito valiosos e nós vamos também incluir esses comentários nas 2 páginas para perguntas e respostas. Não havendo mais nenhum comentário, eu ofereço a palavra a Marta para que ela encerre a reunião da maneira como ela considerar adequado. Muito obrigada. Agradeço a todos os participantes que estiveram aqui. 345 pessoas estiveram aqui hoje. Estamos muito felizes com essa presença. Esta sessão foi muito produtiva para todos. Nós vimos o guia de campo sobre imunização materna e neonatal e agora temos esse novo componente. A colega da Argentina também enfatizou isso, a importância da integração. Os programas de imunização têm cada vez mais vacinas, novas vacinas, e temos que pensar na integração das várias vacinas em todas essas estratégias. É a melhor maneira de alcançar as pessoas. Agradeço ao Chesco e ao Dani por todas as informações apresentadas sobre o VSR, sobre as medidas de prevenção, eficácia, segurança. E agradeço a Margarita, que nos ajudou a ver as recomendações do Grupo Técnico Assessor da OPAS, que hoje em dia é chamado de Grupo Assessor Estratégico, e também o grupo da OMS. Agradeço muitíssimo a colega da Argentina por essa experiência apresentada que é tão rica e que está acontecendo agora ainda, um dos primeiros países da região, o primeiro dessa região e um dos primeiros países do mundo a usar essa vacina. Essa experiência é muito valiosa. E compartilhar essa experiência é algo muito importante. Agradecemos. Por fim, gostaria de concluir da mesma maneira como começamos. Voltando ao comentário do colega Javier Sainz, as estratégias combinadas de vacinação materna e anticorpos são a maneira de lidar com esse problema e as complicações associadas. É importante que os países e o grupo técnico, o assessor também já falou sobre isso. É muito importante que considerem recursos disponíveis, custos, e que considerem a capacidade de integração em seus sistemas de saúde. E algo também que é muito importante é a sustentabilidade desses programas de vacinação. A OPAS reitera seu compromisso com os países, sua intenção de acompanhá-los. Vamos continuar aprendendo com a Argentina e vamos levar essa experiência para outros países também, com o objetivo crucial de reduzir a mortalidade e a morbidade de recém-nascidos e lactentes.
Agradeço aos apresentadores e a todos que estiveram aqui participando tão ativamente. Vejam a quantidade de perguntas que nós tivemos. E como bem disse o Bremen, nós vamos responder essas perguntas num momento oportuno, e isso será feito via anexo no documento. Eu faço esse convite para que continuemos trabalhando juntos nessa prioridade da saúde pública. Boa tarde a todos. Agradeço muito sua participação. Até mais.